Gente, agora é hora de falar de saúde aqui no Santa Catarina no Ar. As festas de fim de ano, as férias estão aí, né? E nessa época muita gente costuma beber mais do que o normal. E a bebida está diretamente ligada a problemas do coração. Por isso quem está aqui comigo hoje é o cardiologista Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Alexandre, bom dia para você. Oi, Vanessa, bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês mesmo e abordar um tema de bastante relevante nos dias atuais. A gente já conversou um pouquinho ali antes de entrar ao vivo aqui, né, doutor? Queria que você explicasse qual que é a medida certa para quem está em casa nos acompanhando, para não exagerar, né, nesse fim de ano, nessas festas e tantas comemorações que vem pela frente. É uma pergunta excelente, porque essa questão é constantemente perguntada para a gente nos consultórios, né? E os pacientes que são vitimados de doença cardiovascular, no final do ano, ou mesmo nos finais de semana, eles querem tomar um pouquinho de bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica ela pode alterar o efeito farmacológico de alguns medicamentos, desestabilizar a condição cardiovascular que está estável e, né, levar o indivíduo para uma situação até mesmo de ter que ir para o hospital. E algo pior ainda, algum infarto que causa a morte da pessoa, isso também pode acontecer por conta da bebida? Então, a bebida causa desidratação, ela pode cortar o efeito de alguns medicamentos, né? Então, o indivíduo que está tomando, por exemplo, vasodilatadores ou diuréticos, podem ser vitimados, por exemplo, um mal-estar, como, por exemplo, desmaio, etc. Infarto, especificamente, relacionado com a bebida, não. Mas ele pode, né, desestabilizar a condição que está estável e levar o indivíduo para um mal-estar súbito. E não existe uma quantia ideal, digamos assim. Se possível, o pessoal ficar sem beber seria melhor, é isso? Essa é a receita, doutor? Ah, eu acho que sim, viu? Porque eu acho que até corações normais podem ser vitimados por excesso de bebida alcoólica, né? Muitas vezes a gente exagera não só no álcool, mas também na comida, né? As comidas pesadas. E excesso de comida, excesso de bebida e calor, eu acho que não é uma combinação boa. É isso que a gente ia comentar, que eu ia te perguntar agora. Não só as festas, mas agora a gente inicia a temporada de verão, começa semana que vem, dia 22, então inicia esse período aí, a gente já tem sentido muitas temperaturas altas, mas a partir de agora, mais ainda, né? Passando de 32, 33, esses dias mesmo fez 38 graus no sul do estado. Então, o verão tem que ser combinado também, como você disse, com uma alimentação mais leve, hábitos de vida mais saudáveis, para que a gente não tenha nenhum problema no nosso organismo. Exatamente isso. Em vez de o álcool, vamos beber líquidos. Líquidos, em específico, a água. A água hidrata, faz bem para o corpo, né? A gente sabe que temperaturas elevadas altera também o estado de saúde cardiovascular. O que acontece? Nós perdemos líquidos com excesso do calor, né? Existe uma concentração do sangue, uma hemoconcentração, ou seja, o sangue fica mais propenso a formar coágulos. Aí sim entra aquilo que você perguntou. Um processo de desidratação, indivíduo já com doença subclínica ou doença instalada, ele pode ser vitimado por uma série de doenças cardiovasculares, inclusive o infarto. Então a recomendação é, neste verão, temperaturas acima de 30, 32 graus está associada com risco maior de evento cardiovascular. Nós devemos nos proteger e nos cuidar em relação ao que a gente faz, no sentido de atividade física, no sentido de alimentação e também de hidratação. Tudo isso é muito importante. E não se deve sair, quem nunca fez nenhum exercício, por exemplo, sair nesse calorão, temperatura alta à tarde, assim, para fazer alguma coisa mais pesada. Tem que ir devagar para cuidar da saúde do coração, doutor, é isso? Exatamente. Florianópolis é uma cidade que tem várias opções de atividade física, né? As pessoas têm aí podem jogar tênis, caminhar na beira-mar, jogar futebol, esportes aquáticos variados, né? Mas a gente tem que tomar atenção ao seguinte, temperaturas muito elevadas modificam o desempenho cardiovascular, ou seja, o desempenho físico do indivíduo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Australian Open, o torneio de tênis que acontece em Melbourne, na Austrália. As temperaturas lá chegam até 40 graus e nessa condição o torneio é interrompido. Por quê? Porque atletas passam mal e desmaiam. Uma outra preocupação agora é com as Olimpíadas de Tóquio, que vai ser agora no meio do ano. O comitê organizador está preocupado com as temperaturas elevadas da época. E eles estão planejando, inclusive, mudar horários dos esportes. Por exemplo, a maratona, eles estão querendo começar logo no início da manhã, às 6 da manhã. Ou seja, a temperatura pode impactar no desempenho do atleta e, como eu bem disse, até mesmo corações normais que não estejam adaptados podem passar mal
em temperaturas mais elevadas. E isso que a gente está falando de atletas, né, que De são alto de ponta, rendimento. de alto rendimento. Exatamente. Então imagina a gente que, por exemplo, não pratica muita atividade física, quem não pratica, aí vai lá e vai se arriscar de repente, né, num sol aí bem quente, e aí fazer algum tipo de atividade, tem que sim tomar todos os cuidados e, claro, aliar também a alimentação saudável e tudo isso ao longo da vida para que lá na frente a gente não tenha nenhum problema. É um fator decisivo isso, doutor? Cuidar ao longo da vida para que lá na frente a gente não tenha? Essa é uma pergunta muito importante. A doença cardiovascular é o grupo de doenças que mais vitimam pessoas no mundo. Quando o indivíduo sofre um infarto do coração, aquele problema não aconteceu naquele exato momento, ele vem acontecendo há vários anos. Então é muito importante que aliás, a doença cardiovascular ela é estilo de vida dependente. Nós somos vitimados de acordo com o meio que vivemos. Então saúde é um bem-estar biológico, psíquico e social. Esses três elementos em conjunto, se não alinhados no sentido de promover saúde, você vai ser vitimado mais provavelmente por doenças cardiovasculares. Em segundo plano, câncer. A doença cardiovascular, ela mata o dobro do que câncer no Brasil e no mundo. Então, realmente é uma doença estilo de vida dependente. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas se alimentam mal, se exercitam menos, vivem numa condição social de estresse acentuado. Então, tudo isso é um terreno fértil para a gente ser vitimado da doença cardiovascular. Então, é muito importante, isso é muito importante, esse é um alerta que eu dou para vocês que estão me assistindo hoje, a questão de que a doença cardiovascular, muitas vezes, ela está presente e não tem sintoma. Então, você, por favor, que tem alguma suspeita, uma história familiar, está acima do peso, está sedentário, tem diabetes, colesterol, ou outra dúvida qualquer, por favor, nos procure no consultório, procure o seu cardiologista para fazer uma boa avaliação de screening da doença cardiovascular. E hoje nós temos recursos tecnológicos bastante avançados para fazer diagnóstico precoce e mudar a história natural da doença cardiovascular. Que bom, para prevenir, gente. Vamos nos prevenir para não ter um problema muito grave aí não tem como voltar atrás, né? Doutora, muito obrigada por participar com a gente hoje. Foi ótimo, aqui, Vanessa. Nessa sexta-feira, dar dicas importantes aí para o pessoal que está em casa. Então, muito cuidado, gente, ao ingerir bebida alcoólica. Vá com calma, vá com tranquilidade, prefira água, sucos e aí vai, né, doutora? É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia para você.